Olá, meus irmãos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café Corajoso. Hoje é uma sexta-feira, 9 de dezembro de 2022. O Brasil perdeu, hein? Perdeu. Mas nós estamos aqui, mais um episódio, e eu quero lembrar que estamos ao vivo pela nossa página do Facebook, Café Corajoso. Também estamos ao vivo pela nossa página do YouTube, nosso canal Café Corajoso. Neste episódio, assim como os outros, você pode interagir, mandar sua mensagem, mandar um abraço, um alô, fazer uma pergunta e fazer o nosso Café Corajoso junto comigo. Os nossos personagens, nossos convidados, as figuras ilustres que têm passado aqui pelo Café Corajoso são sempre, proporcionam sempre um bom papo, né? E hoje não vai ser diferente. Ele é pastor em Ilhabela, pastor Alexandre Ramos, e eu já descobri que ele é um caiçara. Nós vamos conversar com o meu chefe, meu amigo, que passou o continente e veio aqui falar comigo. Pastor Alexandre, chefe, obrigado. Quero agradecer aí pelo sua generosidade, sua humildade, seu carinho. E falamos, marcamos, e você, tô junto, e veio aqui prestigiar o Café Corajoso. Muito obrigado, chefão. Amém. Deixa eu agradecer a Deus, né, Gil? Meu amigo, pastor Gil. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com você, né? Uma honra, né? Uma alegria. Conheço você há um tempo já e temos uma amizade aí muito boa e muito frutífera, né? Porque você tem sido um canal de bênção para a nossa vida. E hoje eu estou aqui e o Daniel me falou ontem. O Daniel foi o que foi resgatado no Explosão Jovem. É mesmo, né? Lembra? 2019? Rapaz. O Daniel, ele é o levita e a partir daquele momento ali, não tem como esquecer de você. Glória porque Deus te usou ali naquele evento e o Daniel se aprumou no Evangelho. E na verdade o Daniel é que me empurra hoje para fazer o que eu faço. É mesmo? O Daniel. Eu quero louvar a Deus aí pela vida dos irmãos, né, que estão aí, os internautas, quem está no canal aí pelo YouTube, pelo Facebook, as pessoas também que estão aí pelos links que nós compartilhamos agora. Dizer que é uma alegria estar aqui, uma honra, né, pisar na cidade de São Sebastião, para mim, é uma grande honra. Caiçara de Ilhabela que sou, né, mas São Sebastião é também a minha casa, né, me sinto muito bem aqui. Tenho muitos amigos e sou muito feliz estando em São Seba. Bacana demais, bacana. Ô, pastor Alexandre, exatamente, a gente se conhece já há algum tempo, hora e outra eu passo por lá de lá, você passa por lá de cá. Sim. E nós também, muitas pessoas nos conhecem. Só que um dos objetivos do Café Corajoso, e o propósito que surgiu o Café Corajoso, é que todo mundo tem uma história que a gente ainda não conhece, né? Conhece o pastor Alexandre, né? Mas quem é? Da onde veio? Como que foi? Por onde passou? Muitas vezes não conhece as cicatrizes que a gente carrega no corpo, né? Às vezes as armaduras escondem as cicatrizes da vida, da batalha, da guerra. E hoje eu quero conhecer um pouco da sua história. O senhor é uma figura do Litoral Norte, né? Amém. Falou e o pastor Alexandre é uma figura. Amém. E eu quero conhecer um pouco da sua história. Primeiro, a sua origem, né? Hoje o senhor mora na Ilhabela. Mas onde foi que o Alexandrinho nasceu? O Alexandrinho nasceu, pastor Gil, Ilhabela. Na ilha mesmo? Bairro Saco da Capela, PQA. Brincou. Sou caiçara da Gema. Criado com azul marinho. Brincou. Peixe com banana verde. Mas o senhor desenrola ali, se for para fazer o azul marinho. É mesmo? Desenrola, então fala dos ingredientes aí, como é que é? Peixe, aí o peixe é uma variedade daquilo que você escolher como gosto, né? Uhum. Aí pode ser tainha, né? Pode ser uma garopa, pode ser um badejão, robalo, né? Qualquer tipo de peixe. Tá. Você tem que ter a banana verde. Banana verde? Banana verde. Na maioria, o pessoal pega a nanica. A branca também, algumas pessoas usam, né? Mas vai ficar entre essas duas aí. Aí o coentro, Olha! Né? O salzinho ali. E aí, rapaz. Aí
já deixou ali na panela, já virou azul marinho. Já virou azul marinho. E é azul marinho porque o caldo tem que ficar azul. Porque a mistura da fervura da água eu não com sabia o desse peixe, detalhe. com aquela essência que sai da banana, deixa o caldo azul. Por então isso que o azul marinho é pelo caldo. Do caldo pelo ali. Pelo caldo. Puxa, então é caiçara mesmo, criado ali na Nasci terra. na praia, na praia. Pequiá. Rapaz do céu. Pequiá. Puxa, que legal. Então, é natural de Ilhabela, Ilhabelense? Ilhabelense. Olha, e tem orgulho. Cara, te falar, eu amo ser caiçara, eu preservo essa raiz, eu levo meu filho para fazer tudo que eu fiz. É mesmo? Para ele dar valor à nossa cultura. Você acha, já aproveitando, a gente indo lá na frente e voltando, você acha que a cultura caiçara, ela tá meio que esquecida um pouco? A modernidade chegando, a molecada jovem, muitas vezes se perdendo algumas coisas? Porque a gente está na era da informática e tudo é computadorizado, né? Eu sempre converso com o meu filho. A brincadeira minha, o Aranha e o Benjamin, eles não vão ver. Porque eles estão na tecnologia. Né? O negócio deles é celular. São jogos online, são jogos ali nessa parte de internet, né? Como que era a sua brincadeira? A minha brincadeira era futebol no campo da aviação, bolinha de gude, peão, nadar de barco em barco, amigo. Ali na praia. Bom demais. Nasce o Alexandre. Pique-esconde. Na rua. Na rua. Voltava para casa com a roupa toda daquele jeito. Quando voltava com camisa, né? A camisa ficava sempre. Muito bom. Bom, hoje o senhor é um pastor respeitado e admirado por todos nós que te conhecem, convivem contigo. A sua família, você tem uma família aí alicerçada na palavra de Deus? A sua família já é uma família cristã? Sim, hoje sim. E nessa época que você nasce, como que era? Eu nasço... Qual o ambiente que você nasce ali? Qual que é o ambiente da sua casa? Eu nasço em um berço espírita. Ah, é? A minha casa era praticamente um lugar que era um terreiro. Na sua casa? Praticamente era um centro de Umbanda. A minha mãe, mãe de santo, né? Meu pai cambono, os meus irmãos todos defendendo a prática do espiritismo. Quando eu tenho consciência da vida, eu vou te dizer quando, no tempo que eu vou para o colégio, né? 7, 8 anos. Começa a perceber o ambiente. Eu começo a perceber o ambiente que eu vivo, né? Um ambiente super carregado, um ambiente difícil, tenso e complicado. Muitas pessoas visitavam a casa da minha mãe para poder fazer as consultas. Então sua mãe, ela exercia uma liderança. Exercia, minha mãe era uma das líderes. Maria Félix, o nome da minha mãe. Hoje diaconisa, né? Mas Maria Félix. Tá, então conhecidíssima ali na Ilhabela. Esse é um ambiente que você nasce. É um ambiente que não é um ambiente evangélico, pelo contrário, um ambiente espírita e dessa forma você está ali. E como que você encontra Cristo? Como que Jesus aparece? Como que o cristianismo, a fé em Cristo, ela surge dentro aí desse ambiente? Lá no bairro onde eu cresci, tinha um ponto de pregação. Um ponto de pregação da igreja, o Templo de Deus. Pastor Aldo? Pastor Aldo, né? Missionário Aldo. Missionário Miriam. E era numa casa de uma prima nossa. Saudosa diaconisa irmã Lavínia. Na sua área. Era um ponto de pregação. Ponto de pregação. A minha irmã tinha mais intimidade com eles. Né? Isso já... eu já na adolescência ali, né? E a minha irmã Esther, com esse nome forte, né? Só podia, né? Minha irmã Esther, ela, pela intimidade que tinha com a
minha prima Lavínia Começou a frequentar por convite. Essa irmã era mais velha dos seus irmãos. A minha irmã, sim, minha irmã está mais velha. Uhum. E ela começou a frequentar aí, ali o culto na área da diaconisa irmã Lavínia. E ali tinha a coordenação do pastor João Bosco. João Bosco. Do nosso irmão evangelista Nilson. Encontrei o João Bosco aqui no topo. Foi ali que eu nasci ali. Aí você começou a se envolver ali junto com a sua irmã. Isso, a minha irmã foi e ela gostou, veio para casa e começou a divulgar. E a gente começa a notar a diferença. E hora e outra ela te levava, hora e outra. Agora, primeiro ela começou na minha mãe. A minha mãe de santo. E a minha irmã Esther. E como que foi o ambiente agora? Dentro desse ambiente, a sua irmã, a sua mãe, houve um... Sim. Existe aquele conflito indireto, né? Não é um conflito direto, né? Mas é um conflito direto, que hoje a gente passa por isso quando a gente vai evangelizar, que acontece com a gente. Um conflito indireto e a minha mãe, ela, né, se sentiu um pouco até ofendida até, né? A Andresa Azevedo está acompanhando a gente aqui, pastor. Tá. A Miriam Azevedo também. Maria Olinda Ferreira, mandando a paz do Senhor. Enquanto o senhor vai falando, eu vou separando aqui um pessoal aqui. Amém. Que está mandando a paz. Miriam Azevedo, pastor Gil Santos, Deus abençoe sua vida. Amém, irmã Miriam. Amém. Grande abraço. Amém. Continua, pastor. E aí, indiretamente tem aquele conflito, mas a gente percebeu com a ida da minha irmã algumas coisas já mudando, né? Porque a gente sabe que quando alguém vem, vamos dizer assim, vai, busca e traz a presença, entendeu? O ambiente já começa a mudar. A minha irmã, com um testemunho, a gente percebeu que as coisas começaram a mudar, começaram a ficar diferentes. E ela evangelizava, a gente evangelizava pesado. É mesmo? Né? Pesado. E aquilo foi entrando, e a minha mãe foi se conscientizando, né? De que precisava conhecer. Eu fui me conscientizando, os meus irmãos, as minhas irmãs foram se conscientizando que nós precisamos conhecer. E aí, depois da sua irmã, foi a sua mãe que a minha mãe entregou a vida a Jesus? Aí a minha mãe se converteu, né? Jesus entrou no coração da minha mãe, ela se converteu. E o da minha mãe também é lindo, porque a minha irmã veio com esse testemunho da casa da minha prima, irmã Lavínia, só que a minha mãe não se converte no culto da casa da irmã Lavínia. A minha mãe se converte em uma mensagem pela televisão da Igreja Universal. Por isso que eu tenho um respeito enorme pelos nossos irmãos e pelos líderes da Igreja Universal do Reino de Deus. Exatamente. Minha mãe ouve a palavra ali, a palavra entra no coração da minha mãe e é fantástico. A minha mãe sai da nossa casa, no Saco da Capela, no Pequiá, ela atravessa a balsa, ela vem aqui, na Igreja Iurde, aqui ali o posto Cagia? Sim, era ali. Eu não sei se é ali ainda, Universal. Não, mas era ali mesmo. Hoje é um abracária. Isso. E ali era o templo da Igreja Universal. Minha mãe atravessou e veio aqui. Movida pelo Espírito Santo, com certeza. E ali ela entrega a sua vida a Jesus. Que coisa ela linda. se entrega a Jesus ali, e a partir daquele momento, Jesus entra no coração dela e ela vai para casa radiante. Quando ela chega em casa, ela fala pra gente: hoje eu aceitei Jesus. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Meu Deus. Sena, Deus te abençoe, irmã Sena. Está acompanhando também a Sena, uma irmã aqui do Topolândia. E por isso, o pastor Gil, que eu tenho um respeito e uma admiração muito grande pelos irmãos da Igreja Universal, pelos líderes da Igreja Universal. Sim. Muito grande. Respeito todos. Claro. Tenho um carinho especial por eles. A partir daí ela ela entrega a vida a Jesus e agora, pelo que eu estou vendo, a sua casa começa a ter uma mudança aí. Muda. Tem uma mudança aí. Muda porque o clima ele fica diferente, né? São coisas diferentes. A vinda de Jesus, ela transforma, né? E a gente sentia um ambiente diferente.
A gente sentia que tinha uma presença que outrora não estava ali. Que sentimento é esse? Porque muitas vezes a pessoa que está quer uma mudança dentro da sua casa, o que muda? A paz entra? Entra a paz e a gente fica curioso. Da curiosidade. Ah, é? Né? Porque eu, adolescente, né, vivendo ali na praia, eu fiquei curioso. Que negócio? Eu falei, que negócio é esse que a minha irmã tá dessa forma? Que isso, que a minha mãe agora tá diferente, a minha casa ela tá diferente. Nós estamos falando de 2000, mais ou menos isso aí? 98, 99, nós estamos falando desses anos aí, né? E tá diferente. E aí eu já namorava com a pastora Eliette, né? Sim, namorando, sim, né? Com a minha esposa. Né? Pastora Eliette. E a Eliette é um amor de pessoa, uma bênção. E como é que o anjinho diz que é um cupido, né? O anjo, né? Como é que o que falam? Como é que foi esse encontro da Eliette? Como é que você encontrou essa serva de Deus? Esse povo que tá aí, que tá a Miriam aí, Miriam, tem um Natanael aqui, tem um Renato lá de Maresias, Renato da Real Contato. Ô, Renatão, meu pai é brother, hein? Rapaz, Renato é gente boa, demais. Grande abraço, irmão Renato. E aí, Gil, o meu encontro com a pastora Eliette é fantástico, porque eu encontro a pastora Eliette em um baile de espuma. Oxê. No Esporte Clube de Ilhabela. Que isso? Encontrei a pastora Eliette ali. Você tava lá e ela também. Tava lá naquele baile e de repente caiu uma espuma. Né? E aí era sabão em pó para todo lado e todo mundo no meio de um negócio branco assim. E de repente quando a espuma sai. A espuma sai. Na verdade a espuma cobria, né? Acho que é o dobro da minha altura. E quando aquela espuma baixa, e quando abaixa, eu dou de frente com aquela mulher. E ali... E quando eu olho aquela mulher, eu fito os olhos daquela mulher, eu falei, essa é a mulher da minha vida. Ô, rapaz, glória a Deus, né? Olha, Eliette, depois dessa aí... E ali conheci a pastora Eliette. Que bênção. E a partir daquele momento ali, a gente nunca mais se desgrudou. Ela passou a ser uma companheira, né? Eu acompanho, a gente sabe. E aí, nossa história é linda, porque a gente se conhece, a gente começa a namorar, e aí, namorando, a gente é convidado pela minha irmã Esther. Sim. Aí no culto da área da irmã Lavínia. Lá na área. Na área da irmã Lavínia. A área da irmã Lavínia era um lugar que o telhado era só a metade da área e tinha um coqueiro no meio. E o coqueiro ficava no meio do culto, o coqueiro cultuava, né? Era lindo. E a partir daquele dia que eu fui ali, eu senti que o evangelho era o meu lugar, cara. É mesmo. Eu e a minha esposa. A gente foi naquele dia e a gente ouviu uma palavra e aquela palavra tocou no nosso coração. Ali você encontrou Jesus, você conheceu Jesus. E talvez, como todo mundo no começo, a gente estava envergonhado de aceitar Jesus. É mesmo. Porque todo mundo conhecia a gente ali. A pessoa que frequentava o culto era a pessoa que sabia da nossa vida, sabia da nossa vida de espírita, né? Sabia da minha vida no bairro. Você acha que as pessoas ainda têm isso de se preocupar? Ela quer mudar de vida, quer entregar a vida a Jesus, mas fica meio que... Sim. Isso é uma barreira? Sim, é uma barreira. Ainda tem. Vencida. Porque é aquela história que a gente faz nos cultos. Quando a gente ministra e tem o chamado, né? O convite. Para alguém, se alguém quer entregar a vida para Jesus. Na minha época, hoje eu acho que diminuiu um pouco, ainda tem. Ainda tem esse preconceito, né? Mas na minha época eu me senti envergonhado. Eu falei, eu vou fazer, mas eu vou fazer no particular. Você não foi na frente naquele momento. Não. Mas o impacto já... Mas a vontade de levantar a mão era assim, e alguma coisa vinha e segurava. Você acha que se encostasse alguém ali, se encostasse alguém e falasse, eu vou contigo? Ia. Se alguém me abraça ali, eu não esperava pro final, não. Né? E eu senti aquela vontade, aquele desejo, junto com a Eliette, aqui namorando com ela. E nós dois sentimos ali aquela vontade. Mas aí nenhum dos dois aceitou ali. Segurou.
E a gente terminou o culto, deixou terminar o culto, no final do culto a gente foi na frente, era da área, tinha um púlpito, né? Uhum. Aquelas coisas bem simples. Sim, né? sim, sim. Aquelas coisas bem simples que eu gosto de estar. Claro. Hoje eu estou fazendo a mesma coisa. Passaram-se 25 anos e eu estou fazendo isso, com um púlpito numa área, em várias áreas, com um povo simples, e eu voltei há 25 anos atrás fazendo aquilo que eu me converti. A partir daí, começa a caminhar, a Miriam Azevedo mandando aqui, meu exemplo de vida, meus pastores, você passa a caminhar, você e a Eliette, agora com uma transformação. Sim. Né? E passa a vivenciar as coisas de Deus. Casam, institui família, Sim. né? Sim. E você começa a perceber que havia um ministério na sua vida ou você transitou por outros caminhos na igreja? Como que foi assim a convicção de se, opa, o Senhor me chamou para a obra? Como que foi isso? Eu creio muito nos sinais. Na sinalização. Até porque a minha vida profissional hoje é na área do... Os sinais indicam para onde você vai, né? Até a vida profissional que Deus me colocou hoje por exemplo, eu trabalho na parte do trânsito. Uhum. E você também tem esse conhecimento todo, né? Uhum. E a gente... sinais. Uhum. E tudo na nossa vida Deus vai encaixando. Isso já era... Já é uma dica, sempre observar os sinais. Os sinais. E Deus sempre foi sinalizando esse ministério. Uhum. O ministério pastoral. Mas pensa num cara que fugiu. É mesmo? Pensa num cara que correu da chamada, varão. Pensa, porque a minha trajetória toda foi de não pular etapas nenhuma. Uhum. Eu vim na Igreja do Templo de Deus, como eu iniciei. Ali, o missionário Aldo, ele implantou o aspirante. E o aspirante, ele é tudo antes de ser alguma coisa. Entendeu? Ele tem que... O camarada, para ser cooperador, primeiro ele aspira a ser cooperador. Uhum. Né? Para ser diácono, primeiro ele tem que ser um aspirante. Uhum. Né? Aquilo tudo era teste. Sim. Então, eu fui cooperador. E aí, na igreja, o Templo de Deus, eu fui a diácono. Né? Aí, em teste a diácono, depois eu Você passou fui pelas separado, etapas. Etapas. E aí nasce nesse inteirinho de 15 anos atrás, né? 15 anos atrás. Isso lá no Ministério do Templo de Deus, com 20... No ano de 2002, eu acho, se eu não me engano. E eu vou indo nessa caminhada. E em 2007 nasce o Ministério Celebrae. Né? Ali nasceu, através do meu amigo, né, o Bispo Sérgio. Né? E aí nasceu a Celebrae. A Celebrae nasce num projeto que Deus dá a ele, mas eu quis abraçar essa obra. Deus sinalizou para mim, eu vi essa obra. Voltando um pouco, uma curiosidade. Eu nunca estive pessoalmente com o pastor Aldo. E aí, hoje sou pastor presidente do conselho aqui e, assim, acredito que é uma pessoa com muitos compromissos. Sim. Como que foi servir com o pastor Aldo? Eu tenho boas referências do pastor Aldo. Sim. No aspecto de ensino, né? Como que foi servir? Como foi essa preparação? Estrutura. Aprendizado base. Estrutura para ser obreiro. Você carrega até hoje? Não, a base toda foi lá. A estrutura que hoje eu tenho foi de ensino ali, né? De referência, de olhar e através de ministração, através de testemunhos, e através de como Deus usava. Aquilo dá na gente uma inspiração de querer ser igual, da forma que Deus usa e da forma que ministra. Então eu venho dessa formação. A minha base é base. Aquilo deu estrutura para quem você é hoje, né? E de rigidez. Não tem meio termo. De levar as coisas sérias, né? Não tinha meio termo e não tem morno. Ou você é frio ou você é quente. Não dava para ser morno. Entendeu? Então era frio ou quente.
E aí a gente teve aquela base, eu tive essa base. E eu agradeço a Deus por tudo que eu aprendi ali. E eu trago comigo hoje. Uma escola, né? Uma escola. A gente tem ouvido muitos obreiros, muitos pastores relatar o período que esteve sobre o ensino ali e com muitas boas referências nesse aspecto de formação. Sim. Formação de obreiro impecável. Uhum. A partir daí agora surge o projeto Celebrai. Celebrai. O projeto Celebrai. Celebrai surgiu em 2007. 2007. E o pastor Sérgio, bispo Sérgio também, eu nunca estive com ele pessoalmente também, tenho boas referências a respeito dele. O Ministério de Celebrai vai avançando e você vai agora passando de quem é alimentado, né, instruído, a alguém que agora surge o ministério efetivamente. Efetivamente. E mudou muito, assim, quando você assume uma liderança de uma igreja. Você pega uma igreja, porque assim, o aspecto do pastor, a Fernanda Lourenço mandou uma mensagem aqui, ó, Deus abençoe, meu pastor. Amém, querida. Deus Fernanda abençoe. Lourenço. Amém. Porque assim, as pessoas veem aquela cadeira do meio, né? Tem gente que fala assim, rapaz, aquela cadeira do meio ali é top, hein? Sim. É top. Ali tá tranquilo ali. É tranquila aquela cadeira ali? Fala pra mim. Como eu sempre falo para as pessoas, Gil, eu nunca almejei o pastorado. É mesmo? Não. Porque eu sabia do peso dessa cadeira. Eu sabia o peso que essa cadeira do meio tem. Essa cadeira... E quando eu falo meio, eu não falo só do meio, eu falo de toda a tribuna. Toda a tribuna. Eu sempre... Eu sabia o peso, eu era consciente do peso que tinha ser uma autoridade eclesiástica naquela tribuna. Por isso que você não almejava. Não. É porque eu tinha a preocupação de decepcionar. Sabe aquela palavra que Paulo fala? Ele diz assim, antes subjuga o meu corpo à servidão, para que, pregando aos outros, eu não esteja reprovado. A questão ministerial, e é interessante, não sei se o senhor concorda, tem pessoas que ele briga, ele mata e morre, ele passa por cima de qualquer pessoa para alcançar essa cadeira ou essas cadeiras, ele não consegue alcançar. Sim. E aquele que fala assim, não, eu não quero, aquele que está fugindo, parece que Deus vai lá e pega esse. Eu não cheguei a ser Jonas, bem longe de como Jonas fugiu da sua chamada, mas eu fugi. Eu não almejava por causa da preocupação da decepção, de não decepcionar, né? E eu sempre prestei atenção nos sinais e eu vi que Deus me empurrava para isso. Não tinha para onde correr. Não tinha para onde correr. Eu via a mão de Deus me empurrando para isso. Eu conversando sempre com a minha esposa, com a pastora Eliette, eu falava para a pastora Eliette, existe uma mão que está... A gente tenta ir para o lado direito e essa mão vai jogando a gente para o centro, e quando passa para a esquerda, a mão volta de novo para o centro, e vai jogando a gente. E eu falava para a pastora Eliette, eu não sei até quando a gente vai conseguir adiar. Porque impedir a gente sabe que não vai. Não vai. Né? Não vai. Mas adiar a gente consegue, Gil. Adiar. Agora, só que sofre. E só não sofre sozinho. Sofre com todos aqueles que estão envolvidos ao teu redor. A vida pastoral realmente ela tem os seus desafios. E se nós fôssemos falar assim, um obreiro, um jovem que entende e de repente vê a sua história sendo muito parecida com a dele, porque na caminhada a gente acerta e nem sempre a gente acerta. Sim, outra gente, rapaz, poderia ter feito diferente, né? Sim. Poderia ter feito diferente. Estratégia, né? Poderia ter aproveitado aquele tempo, ter organizado isso. Se aqui estivesse aquele Alexandre que estava começando e você está sentado aí e você pudesse dar um toque para ele, né? Você falar assim, seguinte, se pudesse voltar, né?
para dar um toque, só para não sofrer algumas coisas, né? Ter um resultado melhor em outra, o que você falaria para ele, de repente? Essa é a instrução que eu dou para todos aqueles que fazem essa pergunta para mim, porque muitos me fazem hoje, né? Essa pergunta que você está me fazendo. Eu falo, cara, respeito. É respeitar. Respeitar quem já está, né? Respeitar quem está contigo, né? Respeitar quem está na posição, ouvir muito, não é escutar, é ouvir, né? Ouvir. Porque tem muita gente que escuta, entra e sai. Ouvir. E é o que eu falo. Sinais. Porque quem presta atenção nos sinais não atropela. Viu? E o que a gente vê muito hoje é o atropelamento. Entendeu? Avança o sinal. Avança. Né? Pronto, isso é a tua área. Né? E aí, quando você avança o sinal, vai vir a penalidade. A penalidade ela pode ser drástica. Você acha que... Pode ser um acidente no semáforo aqui, se você... Você acha que muita gente, muitas vezes, perde a bênção por ter avançado o sinal, que aí nós podemos falar a ansiedade, o desespero, né, a pressa? O que a gente vê é a preocupação hoje com status. Ser pastor não é status, pelo menos na minha visão. Estar sentado naquela tribuna não é status. E o que é ser pastor? Ser pastor, meu amigo querido Gil, é você dar o teu ombro. É ombro, isso eu digo para quando eu converso na instrução, para aquelas pessoas que vão mais a fundo. Descer. O pastorado não é status. O pastorado é servir. E quanto mais baixo você estiver, mais nos pés de Jesus você vai estar, cara. Então... Só que houve uma inversão de valores hoje. Hoje, a pessoa... quando eu falo pessoa, eu estou falando do nosso meio, tá? No meio cristão. Que pastor é status. Você pastorear é bonito. Não digo que é feio, né? Mas você se torna uma estrela. Você se torna... Eu não estou falando de referência. Se fosse referência, quem está aí nessa live, eu abraçaria e concordaria. Mas hoje não é referência. Hoje é estrelismo. Né? Ser pastor hoje, alguém, não é generalizar, mas alguém pode almejar o pastorado hoje porque ele fala, não, eu gosto de estar ali porque ali é destaque. Né? E os pastores são convidados para grandes eventos, né? Estarem em lugares onde outros obreiros não estarão, né? Então é status. A maioria vê como status. E na realidade não é isso. Não. Isso é minha visão, biblicamente falando. O pastor é servo de todos. Tem um texto que me fez lembrar de um texto de Paulo. É servo de todos, irmão. Esse texto de 1 Coríntios, é isso que o senhor está falando, 9,16, que ele diz assim, porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar. Não tem. Pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não cumprir o evangelho. E por isso que faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má mente, se má vontade, apenas uma dispensação. Não há por que se gloriar? Não precisa. Porque tudo é para Ele, por Ele. A glória sempre vai ser dele. Só que nós vemos que as coisas estão diferentes hoje. As coisas estão mudadas. O homem, ele quer ser o centro. E quando o homem é o centro, a espiritualidade baixa. Nível... Na verdade, o homem tem que sumir na fumaça. Sempre. Desaparecer. Sempre assim. Quando eu vou ministrar em algum lugar, ou até na própria Comeb, eu tenho essa preocupação. E eu não gosto, assim, meu irmão Gil, de quando eu estou ministrando e a gente vê algumas coisas acontecendo do Pentecoste, acontece, porque eu acredito que o Pentecoste é através da palavra. Né? A palavra. E quando acontece esse mover, porque você vê, eu vejo, isso acontece, a gente vê o movimento. Você está ali
E Deus está te usando. E quando está acontecendo isso, Deus sempre falou para mim, abaixa em algum lugar nesse púlpito. Vai para trás da cortina, deixa eu fazer. Não é você que está fazendo. O que está acontecendo no meio daquele povo, porque você vê as pessoas chorando, né? As pessoas, algumas caindo, outras, né? Naqueles movimentos que a gente acredita que é um movimento espiritual, porque a gente está invocando o nome do Senhor e nós acreditamos que aquilo está sendo acontecendo pelo mover do Espírito Santo. E Deus sempre falou para mim, desaparece, cara. Agora, a tua hora foi eu usar a tua boca, essa foi a tua hora. Agora não precisa ir lá no meio do povo. Você não precisa tocar em ninguém. Deixa acontecer e vai para trás da cortina. Bastidores. Aí eu me retiro para algum lugar. Sempre no canto do púlpito, na cortina. Um lugar para se esconder. Um lugar no secreto. Pastor, o Renato está mandando a mensagem aqui. Glória ao justo Espírito Santo, pela vida do pastor Alexandre, pela vida do pastor Gil. Um grande abraço, meu amigo Renato. Renato, Deus abençoe. Grande abraço. Contato com Deus, Maresias. O pastor Cais, né? Pastor Cais. A Cena também mandando um abraço aqui pra gente. Amém, meu irmão. Maravilha. A Miriam mandando aqui também, dizendo: o Senhor te escolheu, pastor. Amém. Isso é muito bom. Aloísio Souza. Aloísio Souza. Já chegou aqui. E esse é do Manta, hein? Que chegou aqui. Aloísio. Terra. Aqui. Eita glória e labareda de fogo aqui. O negócio foi forte. Pastor, agora o senhor começa a exercer um ministério chamado. A vida ministerial tem justamente essas manifestações, os momentos que Deus, se fosse separar algumas ou uma experiência, se nós perguntássemos assim, qual foi o momento que você viu algo que aquilo abalou seu coração no ambiente ministerial da sua caminhada, algo que ficou marcado na sua vida, que você impactou e você não se esqueceu mais daquele momento, daquela hora? Vou lhe falar. O meu pai, ele partiu há 2 anos atrás. Meu pai partiu com 93 anos. Caiçarão como eu, né? Rapaz, e eu como ele. O meu pai, ele como eu lhe disse, ele também era do Espiritismo. O meu pai veio para Jesus através da nossa vida. Meu pai, ele conheceu Jesus através do nosso testemunho. Das ministrações nossas. Eu, o pastor Erivelton e o pastor Valdes, que são os meus 2 cunhados. Eu tenho 2 cunhados pastores. Olha. Pastor Valdes, que é casado com a minha irmã Elisete, pastora Elisete, que é pastora também, minha irmã. E a pastora Fernanda, que é a esposa do pastor Erivelton. E o meu pai, ele se converteu, meu irmão Gil, no ano, ele tinha 90 anos. E meu pai aceitou Jesus. Depois de 90 anos, meu amigo. Meu pai aceitou Jesus com 90 anos. Olha que história. Como que foi isso? Através do nosso testemunho, ministração, né? Sim. Esse tempo todo que a gente estava na igreja, vivendo, meu pai só acompanhava. Ele ia, frequentava. Mas nada de aceitar, nada de sempre caiçarão, sempre aquele, né, observador. O caiçara, ele é bem observador. Né? E aí ele sempre observava. E quando ele completou 90 anos, ele aceitou Jesus. Aceitou Jesus já nos cultos da área da minha mãe. Tem culto até hoje na área da minha mãe. Né? E ele aceitou Jesus ali. E no ano seguinte, o meu pai desceu as águas. Teve o desejo do batismo. Desejo do batismo. E a gente batizou. Imagina eu, filho, batizando o pai. Com 91 anos, quase 92. E junto com o meu cunhado, o pastor Valdes, e o meu cunhado, o pastor Erivelto. A gente desceu ele às águas. Imagina que privilégio meu. Imagina que honra para alguém como eu, de onde nós viemos, né, fugindo desse pastoreio,
E aquele tempo não podendo fugir mais, aí já exercendo o pastoreio, a gente vai pular essa etapa, né? Já abraçando, falando, não dá para fugir mais, porque fechou o sinal aqui, fechou o sinal aqui. Eu só tenho esse sinal, não tem mais jeito. Eu tenho que seguir aqui. É isso. Né? Pare aqui, siga aqui. Então é aqui. E aí eu fui, a gente batizou ele, e no ano seguinte ele partiu. Partiu, e o meu pai, ele partiu em nossa casa que eu falei, a casa da minha mãe, eu moro né, atrás. O meu pai parte, e nos últimos momentos do meu pai, eu ainda conversava com ele, né, explicando para ele, falando para ele, perguntava se ele tinha medo, ele falou, não tenho medo. Ele estava no estado terminal já da sua vida, né, a gente sabia que os tempos dele estavam abreviados. E ele sempre falava que não, tranquilo, e eu sempre falando para ele, um dia a gente vai se encontrar, né? Porque eu sabia que o tempo dele estava determinado, Deus já vinha sinalizado para nós isso, os médicos também. E eu falei, vai em paz, a gente vai se encontrar. E no dia que a gente se encontrar, ninguém vai tirar a nossa alegria. Falou para ele? Falei para ele, ninguém vai conseguir roubar a nossa alegria. E ele foi com o coração em paz, né? E nos últimos momentos da vida dele, aí ele só respirando, né, já num estado bem difícil de consciência, consciente, mas com a respiração fadigada. E aí, eu na cama com ele, eu deitei ele aqui, ele deitou aqui, né, o ombro dele aqui, o rosto dele aqui no ombro, né, e naquele momento ali eu vi ele dar o suspiro, e você vê o espírito, aquele espírito que Deus deu, você vê ele retirar. É nítido isso. E eu vi aquilo ali, né? No meu pai, aquele sopro que foi dado quando ele bebê, né? Aquele espírito que entrou. A gente viu ele. Eu vi o espírito dele sendo sugado, levado. E aqui? Porque quando ele parte, ele olha para mim assim, meu irmão pastor Gil, ele olha para mim assim, ele... Você lembra desse momento? Sim, ele expira. Isso está marcado aqui na minha consciência, subconsciência. Momento que não tem como apagar. Né? De alguém que a gente trabalhou para ser salvo, né? Para se converter e consciente de que meu pai, ele partiu salvo. Eu tive vários momentos na minha vida. Ministrando, né? Em vários lugares desse país, que eu já rodei esse país ministrando. E nesses últimos tempos também. Mas esse fato, ele não vai apagar da minha memória, vai ficar para sempre. Até porque também foi com alguém muito íntimo. Né? Foi com alguém muito próximo. Claro, né? eu imagino. E não falo isso com tristeza, não. Não, é um momento... Eu falo isso com alegria, eu sinto feliz com isso. Porque ele foi com Cristo, né? Partiu com Cristo. E estava em paz, né? E partiu nos meus ombros. Seu ombro. Poxa, que emocionante. Últimos momentos foi aqui no meu ombro. Eu vejo ele expirar e olhar e... Esse é o ciclo da vida, né? Ciclo da vida. Sem dúvida nenhuma, os seus primeiros suspiros foi no ombro dele. Foi no ombro dele. Né? Você nasceu na praia. Nasci na praia, ali nele, segurando. Seu primeiro suspiro. E aí o último dele no seu ombro. O último dele muito emocionante. A Miriam está dando glória a Deus. Tem uma pessoa aqui, não sei se o senhor conhece, Eliette Ferreira. A paz aí, do Senhor Jesus. Olha ela aí, ó. Ah, você conhece isso? Eu falo, Gil, que 90% de tudo aquilo que eu faço tá aí. Como que é a composição da sua família? Sua família é seu núcleo familiar. Você, a Eliette... O Aran e o Benjamin. O Aran e o Benjamin. Dois garotos. O Aran nasce através de um milagre, porque a pastora Eliette ela não podia ter filhos. Ah, brincou. Não, mas não era comprovado. Não, com vários miomas. É mesmo? Medicina mesmo era improvável. Humanamente... Não, improvável. Teria que ter feito umas etapas de cirurgias de retirada de miomas. Essas coisas que era de lacerar, entendeu? Rapaz. E aí a gente vamos confiar. E depois de 12 anos, Deus deu esse presente para nós. Nasceu Aran no milagre.
Minha esposa ela não poderia ter filhos. Meu Deus, qual que é a idade deles? O Aran tem 12. 12, o Aran tem 12. 12 anos, e o Benjamin tem 5. E o Benjamin vem depois, né, de 7 anos. E a gente já tem o Aran. Que legal, que legal. E a gente não vai ter uma tribo, não. Entendeu? Não, então, porque eu tava pensando, falta 10, né? Não. O Aloísio, dando a paz aqui, falando que é uma honra ser seu amigo. Amém. O Aloísio. Luiz é meu brother. Pessoal, compartilha a página, compartilha essa live, envia para alguém. Estou aqui com o pastor Alexandre Ramos. Alexandre, personalidade importantíssima da comunidade evangélica, conhecida por todos, pelo seu carisma, sua amizade, a sua alegria. Uma família abençoada, a irmã Eliette, o Alexandre. Compartilha com alguém, envia para alguém aí essa live, que é muito enriquecedora a gente conhecer a história do pastor Alexandre. A partir daí você começa a caminhar ao projeto da Celebrar, você começa a exercer seu ministério, sim, agora vivenciando ali na Ilha Bela, sim, esse desafio, né, o desafio do pastoreio, que não é fácil, né? O desafio do pastoreio, cuidar das ovelhas, porque... Cuidar de vidas. Né? Porque, assim, me parece que pastor não tem problema, pastor não sente dor de cabeça, que está sempre lá, né? Animado lá. Sim. Será que tem problema também, pastor? Rapaz, e é sempre assim, a gente tem muito pouco para desabafar, né? Então. A gente não tem aquele ombro que as ovelhas têm, né? Uhum. As ovelhas têm a gente, tem outros obreiros. Quem o pastor desabafa com quem? É direto, né? É direto com o pai. É direto com ele, né? A gente tem a nossa vida e a gente não pode abrir porque frustra. Frustra, né? As pessoas, elas falariam. Elas não querem receber o seu problema, elas querem resolver o problema dela, elas querem, né? resolver. E se vê um pastor com problema, eles vão falar, mas se o pastor está com um problema desse nível... e eu? Nós estamos... Se o pastor que é pastor está assim, sempre é a pergunta, né? Imagina... Mas o pastor é um ser humano comum. A questão é que muitas vezes a experiência, né, a vida devocional, que é o que a gente procura passar para eles, né? Sim. Uma vida devocional, a fé, a convicção, saber que vai ter vales, mas os vales acabam, uma hora acaba. O deserto, né? O deserto, uma hora acaba. Sim. E vem um monte de vitória, de bênção. A Eliette colocando aqui, Deus é muito bom conosco. Deus é bom com vocês? É maravilhoso. É mesmo? Maravilhoso. Deus tem cuidado de vocês? Eu e a pastora Eliette, a gente tem visto os milagres de Deus assim, constantemente, né? Deus sempre sinalizou, como eu falo para você, eu sou alguém que sempre presta atenção nos sinais. Deus sempre sinalizou para a gente. Deus deu uma estrutura espiritual para a gente e uma estrutura material. Antes de a gente se formar em tudo, assim, Deus preparou a gente. A gente fez faculdade. Deus preparou a gente. Eu sou administrador de empresa, né? De bacharelado. A pastora Eliette é pedagoga. E Deus formou a gente. Preparou, né? Deus deu ferramentas intelectuais. Essa oportunidade para a gente. E através de milagres. É tudo através de milagres. É mesmo. A gente foi preparado. Provisão de Deus. Provisão, Deus preparou. E a gente chegou onde a gente chegou com Deus fazendo assim sempre. Né? Provendo tudo, fazendo tudo. E Ele nos preparou para fazer o que nós estamos fazendo. A gente foi preparado. Maravilha. Pastor Alexandre. A gente, desculpa te interromper, a gente não pulou as etapas. Não pulou as etapas? Não teve pulo de etapas. Você acha importante isso? Muito, como eu falei, cooperador, diácono, né? Presbítero, evangelista, ele fica pastor. Mas tem pessoas que não gostam de esperar, né? Tem pessoas que é fechado, né? Como diz. Sim. Né? Mas tem o tempo da maturação, né? Tem o tempo do azeite, né? Não tem como fugir. Não tem para onde fugir. Não tem como. A gente vê a história bíblica de Davi. Davi é ungido rei, mas não assume o reinado. É verdade. Ele é ungido ali naquela história que acontece na casa de Jessé. E
quando o azeite é derramado na sua cabeça, o que acontece com ele? Ele volta para o pasto. Talvez se fosse eu, opa, mês que vem já vou assumir, né? Existe um rei que está lá, mas eu sou ungido rei agora. Uhum. Eu vou ter que fazer de tudo para derrubar aquele rei, não. Porque eu sou rei. Imagina Davi pensando assim. Saul está liderando, pelo contrário. mas o azeite veio na minha cabeça. E não foi qualquer um que ungiu. Quem foi que ungiu? Opa, Samuel. É uma referência na época. Né? É. Ouvindo a voz de Deus ali. E é lindo que Davi volta para o pasto. A vida que segue. Vida que segue. Vou continuar aqui cuidando das ovelhas, vou espantar o urso. Quem ungiu sabe o tempo certo. Sabe o tempo certo. Né? E esse tempo da maturação ele é importante. Porque é aí que vai vir os testes para assumir. Né? E os testes de Davi para assumir o reinado. Até Deus rejeitar Saul como Deus, como líder, como rei. Até a vida de Saul esteve nas mãos de Davi. Pastor Alexandre, tem período aí da Celebrai e vai caminhando, vai avançando. Hoje o senhor está com um novo projeto. Hoje nasceu a comunidade evangélica do bairro. O pessoal vai fazer uhul, eu tenho certeza. Uhul! Ah, eu sei que eles vão. Então, como que surgiu? Que nome é esse? Por que desse nome? Que revelação é essa? Como que funciona esse negócio? Pastor Gil, nessa caminhada de pastorado meu, eu recebi de Deus, eu sabia que era de Deus, eu sabia que era. Várias profecias. Várias, inúmeras. E não em Ilhabela, não em São Sebastião. Pessoas que não te conheciam. Não, fora daqui, dos lugares que eu ia ministrar. Eu recebi várias profecias de que Deus estava colocando um projeto em nossas mãos. Meu e da pastora Eliade. E eu tinha a consciência de que era Deus. Mas como eu sempre fugia de tudo, eu falei, não, Deus. Eu não almejo. Não quero. Porque quando você está com a tua vida confortável, eu estava confortável no Ministério Celebrai. Entendeu? Um dos líderes do ministério. Em todos os níveis. Pastoreando há 11 anos. Abraçando a causa de nascimento da igreja. A igreja nasceu com a gente, nasceu com o meu amigo o Bispo Sérgio, como presidente, mas eu abracei desde os primeiros dias. Sim, viu? Todo o crescimento, todo o desenvolvimento nasceu conosco. Quem veio depois, mas nasceu com a gente ali. E eu pastoreando no Ministério Celebrai há 11 anos. Né? E confortável. Tendo de tudo. Todo suporte. Todo suporte. Nesses 11 anos. Abençoado em todos os níveis. Né? Pela minha diretoria, pelo meu presidente. E sempre sendo bem visto. Né? E honrado, né? Honrado nesses 11 anos. E aí, nesses últimos tempos, aparecem os abençoados sinais. Os sinais. Os sinais. E a Bíblia, ela diz isso, que os sinais seguirão os que creem. Os que creem. E eu olhando os sinais, eu falava, não é possível. Tem aquele negócio do coração começa... Eu falava com a pastora Eliette, falava, não é possível, pastora Eliette. Será? Como diz lá no interior, será o Benedito? Será? Não é possível. Será? Porque os sinais estão nos levando para isso. E a pastora Eliette falava, só pode ser Deus. Mulher de Deus, né? Só pode ser Deus. E aconteceu. Aconteceu que, nesses últimos tempos, as coisas começaram a se afunilar para isso, né? E aí vem no meu coração algo em bairro, porque eu, pastoreando o Ministério Celebrai na Ilhabela, eu estava no bairro da Água Branca. Porque cada pastor dirigia um bairro lá. Sim. Né? E cada um fica num bairro
diferente, né? E nasceu o desejo de bairro. A palavra que vinha era bairro. Bairro. E eu sempre, isso eu queria e quero alcançar o meu bairro. Porque eu moro no PQA, eu moro no Saco da Capela, eu tenho muitos amigos ali, mas eu não conseguia assistir ali. Por causa dos compromissos. Uhum. Por causa das atividades. Nós somos muito ativos no Evangelho. A gente vive o Evangelho fazendo algo para Deus todos os dias. Eu e a pastora Eliette e a galera que está com a gente. A galera que estava com a gente. Uhum. Eles foram treinados a viver o Evangelho todos os dias e a praticar todos os dias, fazendo sempre alguma coisa. Quando não é culto, é vigília. Quando não é vigília, sempre ligado. É ligado. Quando não é vigília, é visita. Quando não é visita, é alguma atividade em algum lugar. A gente sempre tem atividade. Né? Quando nós estávamos não estávamos em alguma coisa lá, estávamos em alguma coisa pro lado de cá, pro lado de Caraguá, né? E a gente foi sempre muito ativo. E Deus foi sinalizando algo diferente para nós dessa vez. E querendo que essa atividade fosse plantada em todos os bairros. Mas é uma decisão difícil, né? É difícil. Porque é conflitante. Porque é conforto. Quem quer sair do conforto, meu pastor? Você tem tudo na mão. Você está confortável. Zerar tudo. Você vai, na linguagem administrativa, que é a minha formação, é reengenharia. O que é reengenharia, pastor Gil? 360. Vai mudar tudo. Você vai fazer início. Você vai começar. Zero. Né? Só que você tem o conforto de ter tudo. Você tem o conforto de estar estabilizado. A palavra é estável. Você está estável. Você não precisa, humanamente falando, tomar nenhuma decisão. Porque você tem a sua vida estável. Você tem um ministério estável. Você tem um pastoreio estável. Você conduz um povo estável. Mas aí o senhor fala que é difícil segurar um chamado de Deus. Porque você vê aquela mão te impulsionando para aquilo que você sempre fugiu. Eu sempre corri por causa da estabilidade que eu tinha. E a estabilidade foi uma conquista. A estabilidade não caiu do céu. Foi fruto de um tempo, né? É um trabalho. A confiança, ela vem com o desenvolver de um trabalho. Então, há uma confiança sobre a nossa vida. E aí, quando você toma uma decisão dessa, queira ou não, vem uma desconfiança. Porque muitos vão te apoiar. Mas muitos não vão entender. Né? Muitos vão falar, precisava. E a palavra humanamente, não. Você é maluco? Você pirou. Né? Porque... E aí eu quero dar essa fala aqui, porque o que me mantém no Evangelho hoje, como eu sempre digo para todos, é a nossa vida com Deus. É a nossa vida com Deus que me manteve até hoje. É o testemunho de vida pastoral, né? Profissional, que mantém a gente no Evangelho. Hoje. A Comeb, ela nasce por causa do testemunho. A Comeb, ela nasce por causa do nosso testemunho profissional, conjugal, espiritual. Você acha que esse testemunho, essa trilogia de testemunho conjugal, ministerial, a vida profissional é o maior patrimônio? Eu não tenho dúvida. Porque pregar, com todo o carinho que eu tenho a qualquer pastor, qualquer ministro, né? Os itinerantes, né? Um carinho muito grande por todos. Não é difícil pregar. Você pode estudar para pregar, Gil. Tem técnica, né? Tem técnica de oratória.
Dá para ministrar. Dá para subir num púlpito, palanque, palco. Entenda como quiser. Ninguém me conhece. Ninguém me conhece. Pegar a palavra, técnica de oratória e ministrar. Amém. As pessoas irão receber. As pessoas irão ser impactadas, porque é a palavra. Independente da técnica e da oratória. Está lendo a palavra? É o Evangelho? O Espírito Santo respalda. Ponto. E quando você desce? E depois? E depois? O problema é depois. E durante a semana? Que as pessoas vão te olhar e falar, ué, não era ele? Não foi aquele ministro que estava pregando aquela palavra naquele dia que Deus falou comigo? Era ele mesmo. Mas como ele está agindo assim? Como que a vida dele no particular é dessa forma? Como que fora do altar, fora do púlpito, não estando no altar, ele não é o... Entendeu? Eu me preocupo muito. Essa palavra é a mesma preocupação de Paulo quando ele diz lá, antes subjugo meu corpo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não seja reprovado. Então, o senhor acha que a vida ministerial, o maior patrimônio de um pastor é a sua vida, o seu testemunho, né? Tem algumas frases, e o senhor é cheio de frases, hein? Eu vejo lá, os senhores têm os pensamentos do dia. Tem uma frase que diz que aquilo que a gente faz, ele fala muito mais alto do que aquilo que a gente diz, né? É isso. Então, a Comeb, e aí, como que surge aí esse nome? Comeb, o senhor estava falando que bairro era o que vinha ao seu coração. Sim. E aí a gente... As igrejas geralmente têm um nome, né? Tem. Padronizado. Ué, que é diferente. Esse é o mistério? E eu fui para o monte com a minha esposa, conheci todos esses sinais. E eu comecei a pensar. Existe um amigo meu, o nome dele é Claudinei. Pastor Claudinei, mora em São Paulo hoje, e ele gosta que eu falo isso, porque é verdade, o Claudinei é rico. Ele vai Claudinei, tem que vir aqui no café. Depois eu vou passar para ele aí, se ele não estiver com a gente. O Claudinei, ele é rico mesmo. E é meu amigo, entendeu? E no início da celebrar, ele pastoreava comigo uma das nossas congregações no bairro de São Francisco. Nasceu na casa dele. E a gente pastoreava ali. Esse nome Comeb nasceu ali. E a gente tinha essa amizade. Uhum. E ali a gente conversou. A gente conversava sobre o Evangelho, né? Uhum. Um amigo conversava sobre muitas coisas. E ali a gente começou a conversar. E a gente falava, é tão lindo esse trabalho de bairro, porque ali é bairro São Francisco. Uhum. Né? A maioria das pessoas aqui, quando fala que vai para lá, fala assim, eu vou pro bairro. Pro bairro. Aqui tem uma cultura, fala, vai para onde? Vou pro bairro. Aí a gente já sabe que é o São Francisco. E aí, a partir dali, nasce uma outra igreja no bairro Tubulândia. Uhum. Né? E aí, isso foi... E aí, quando eu vinha para Ilhabela, aí tem uma igreja no bairro do Perequê. No bairro. E isso ficou... Não morreu ali. Ficou uma semente. Uhum. Sempre lá no fundo. Você nem sabia... Não. E quando eu vejo os sinais e converso com o meu presidente, porque Deus estava fazendo uma coisa na nossa vida, e eu pedi para ele a bênção dele, para seguir o meu caminho. Você falou com ele? Sim. A partir do momento que eu falo com ele para que ele me abençoasse, eu falei, me abençoa, eu preciso da sua bênção. Ali, eu ainda não sabia definitivamente como seria, mas já tinha sinais. Eu pedi para ele me abençoar, que eu precisava da bênção dele, e eu precisava estar em comunhão com ele. Uhum. Né? Mas o meu pastor,
e não tem por que falar não, porque me pastoreou durante 15 anos, ele já sabia, né? Porque ele sempre viu na gente essa força, essa garra e essa vontade. Eu acredito que quando eu peço a bênção para ele, mesmo sem deixar explícito, ele já entendeu. No entanto que quando eu peço para ele a bênção pastoral, ele me diz, o que você precisar para algo que você vai fazer, eu te abençoo no que você quiser. É mesmo? Falou assim. O que você quiser e precisar, você fala comigo. Puxa. Que eu vou te abençoar. Que porque a gente tem esse vínculo. Né? A gente tem essa amizade. Não precisa quebrar uma... Não precisa. Né? Porque, já eu falo do início. Uma coisa que eu preservo no Evangelho também é comunhão, Gil. É comunhão. É importante. É importante. A gente não precisa ser rival. A gente não precisa brigar. A gente tem as nossas ideias, nossos pensamentos. O Gil tem o pensamento dele, o pastor Alexandre tem o dele, o Gil tem os seus... Talvez a minha igreja é mais quietinha, né? A sua já é um pouco mais... Já é uma explosão. E a gente não precisa brigar por isso. Né? São ideias, conceitos e até liturgia que são diferentes. Mas isso não faz de nós... Eu não vou falar nem de inimigo, porque eu acho que é uma palavra pesada. Concorrentes, né? Concorrentes. Adversários. Adversários. Não precisamos ser adversários. E eu sei que ele entendeu isso. Eu saio dali, quando eu saio dali com a minha esposa olha para mim. A gente recebeu a bênção de uma liderança que momento, pesada, né? Aqui no litoral. Claro, entendeu? Claro. A gente recebeu a bênção. A gente recebeu a unção paternal, a liberação, a liberação paternal de uma autoridade eclesiástica de grande vulto aqui, né? E a gente não sai desamparado. A gente vai para esse projeto com a bênção, em paz, né? Com a bênção daquele que eu fui fundar junto com ele esse ministério. É como se próspero de finalizasse um ciclo, cumpriu-se e começa outro. E começa outro. E aí eu vou, e aí vamos para o monte, o pastor orando. Ainda sem ter... Não, ainda sem nada. Você tá que nem Abraão, né? Olha lá, vendo estrela. Falando, só vai, filho. Eu vou nos sinais. E aí a gente orando lá no monte a gente pede a palavra. E eu vou te falar uma coisa. Eu vou te falar uma coisa aqui. Talvez o meu presidente ele vai pegar isso depois, vamos passar para ele, né? Porque eu acredito que ele tem que ouvir, porque a gente está aqui liberando palavras abençoadas para o Ministério Celebrae, né? E é um ministério extremamente abençoado, né? Fortíssimo aqui, né? Abençoado. E quando a gente recebe essa palavra no monte, quando Deus fala com a gente, se Deus fala para a gente retornar, a gente retornaria. A gente estava muito sensível. Se Deus fala, volta... Você foi consultar... Claro, consultar a Deus. Se Deus fala, não estou nesses sinais, você está confundindo os sinais, eu volto. E eu tenho muita humildade para baixar a cabeça e entrar em qualquer lugar. Sem problema nenhum. Entendeu? Porque eu quero preservar a minha subida. Eu quero preservar o céu. Entendeu? Se alguma coisa vai vir e eu ver que eu estou fazendo alguma coisa de mim, ou da minha cabeça, ou de um desconforto, ou de algo de descontentamento, e Deus vir e falar, você está errado, eu sou muito humilde, com certeza, meu irmão pastor Gil, para baixar a cabeça e falar, me perdoa, quero, diante de todos, como é que fala? Retratar. E iria em qualquer altar do Ministério Celebrae. Qualquer púlpito que eu sempre frequentei há 15 anos. Sem problema nenhum. Com o meu presidente, com a minha diretoria. Sem problema nenhum. Se Deus falasse ao contrário. Mas quando a gente vai, Deus fala. Minha esposa olha para mim.
Eu olho para ela e falo, é Deus. Palavra. Eu vou te falar como foi. Eu não gosto de roleta russa, Bíblia. Não gosto. Entendeu? Eu não gosto. Mas naquele dia, naquele momento... eu não prego em roleta russa, Bíblia. E também não recomendo. Alguém que tem uma oportunidade, eu vou ver o que Deus vai me dar hoje, eu vou fazer. Não façam isso. Né? Não é certo. Não crie esse hábito. Não é hábito. Aquele dia, eu e minha esposa no monte, escuro, uma Bíblia sem marcação nenhuma, que não pode ter nem a fitinha. E essa palavra sem marcação nenhuma. A gente ora, clama, busca. E no final eu pego a palavra, a Bíblia e falo, nesse escuro, escuro total, breu, Deus, eu vou colocar essa Bíblia na mão da tua serva. Ela vai abrir. E o Senhor sabe que eu não concordo com roleta russa da tua palavra. Mas hoje é necessário. E aquilo que o Senhor nos der, nós vamos seguir. Irmão, poderia cair em crônicas, genealogia. E fulano de tal era pai de não sei quem, e nasceu quem, sabe? O livro das crônicas. E se cai ali? E se cai Deuteronômio 28, a partir das maldições? Maldito serás ao entrares. Maldito serás ao realizares. E aí? Poderia. Não poderia? Poderia. Deus falando. Ele poderia falar com a gente, sinalizar. E aí a gente entenderia. Para agora. Papai tá brabo. Retorno. Mas não. Deus deu uma palavra pra gente. Na hora certa. E quando ela abriu, ela colocou o dedo e vamos ler desse versículo a esse versículo. Em cima. Céu abriu. Céu abriu, a noite clareou. A lua veio e não tinha mais escuridão. Tudo foi iluminado. Através... Ali você teve a certeza. Da palavra. Ali a certeza veio. E eu falei para o pastor Eliette, e eu já tenho o nome. Naquele momento? Naquele momento. Eu falei, eu já tenho o nome. Brincou. E eu falei para ela, e ali a gente jubilou. Se alegrou. Porque foi uma confirmação de tudo aquilo que a gente buscou. De resposta. Não que queríamos. Não que queríamos. Mas obedecemos. Sempre obedecemos à voz de Deus. Obedecemos. Nasceu a Comeb, Comunidade Evangélica do Bairro. Surge o projeto Comeb. Hoje a gente está cultuando nos lares, de uma galera que está com a gente, de um povo que está vendo com a nossa simplicidade que o objetivo é céu, que o objetivo é paz, comunhão. Ide. Pregai. Simples assim. Pastor Alexandre, já estamos aqui há 1 hora. Olha isso, já passou 1 hora. 1 hora. O Ailton está nos acompanhando também. Estamos sendo transmitido pela Fotografia Ilha Bela, pela página. Um grande abraço aí para todo mundo da Ilha Bela. Estamos hoje batendo um papo aqui no Café Corajoso com o pastor Alexandre Ramos, contando aí a sua história, o Caiçara da Ilha, que recebe de Deus aí essa missão e que em muitos momentos rejeitou, tentou evitar, mas foi pego por Deus, e quem é pego por Deus não tem para onde correr. Não tem.
Hoje inicia-se, então, a Comeb. Comeb. Ela está em um embrião ainda no Sim, aspecto, sim, né? Ela está sim. está crescendo, Sim. tomando os primeiros... Gestação ainda. A gestação, né? Ainda não deu os passos, ela está viva já. Sim, tá ela já viva. está viva, Sim, né? sim. Mas ela é um bebê ainda. Um bebê. E um bebê, a gente cria objetivos, né? A gente pensa alguma coisa sobre o bebê, né? Tem um filhinho, você pensa, assim, Você projeta para ele. Você projeta, né? Você projeta, você começa a olhar lá na frente e o seu propósito, eu vou fazer com esse bebê o que for possível, eu vou fazer assim, eu vou cuidar dele, né? A gente dedica ali e passa o sentimento, né? E qual que é o planejamento, qual que é a ideia da Comeb? Qual que é o planejamento no aspecto daquilo que te cabe? Qual que é a característica da Comeb? Cada igreja tem uma característica, sim, né? As Assembleias de Deus, as apostólicas, cada uma, como você falou muito bem, tem umas características. Qual que vai ser a característica? Qual que é a característica da Comeb? O que eu sempre tenho dito desde os primeiros dias é que no nosso logo já nasceu até ali, Deus me deu o desenho de um logo, né? Tem um logo construído pelo aquilo que Deus me deu, né? Vindo. E ali no logo eu coloco as frases, dessas frases que você tem visto. E a gente tem um desenho de uma casa, né? Sim, a casa tem o peixe, o desenho de uma casa, o peixe símbolo do cristianismo, do cristão. E embaixo tem os nomes dos bairros. Abaixo do nome dos bairros existe uma frase que Deus me deu. Para ser símbolo do nosso projeto. E qual que é essa frase? Sarados para sarar. Sarados para sarar. E isso significa o quê? Isso significa comunhão. Comunhão. Sempre preservar a comunhão. Nesses 15 anos de Ministério Sebrae, mais os 7, 8 do Templo de Deus, e ministrando por esse país, né? Eu vi e cometi muitos erros. Erros, como a gente comentou no início da nossa conversa aqui, da transmissão. De deixar muita gente para trás. Por causa da vida acelerada que temos. Dos compromissos. Da velocidade e da frenética que temos que viver. Então você quer dizer que talvez se desse uma pausazinha, dava para resgatar alguns? Muita gente. Muita gente. E a gente acaba tendo outras prioridades. A gente acaba focando naquilo que não é para se focar. Eu vou aproveitar um gancho. Nós tivemos com os conselhos o retiro de pastores. E o pastor que ministrou lá, ele falou uma coisa que ficou, justamente isso, ficou cravado no meu coração. E ele disse que, diante dessa situação também, ele parou um dia e ele fez um levantamento com que ele estava gastando tempo e recurso, quanto ele estava gastando com tempo e recurso com aquilo que Jesus mandou fazer e com aquilo que Jesus não mandou fazer. Olha isso. E ele percebeu que a maior parte do tempo e do recurso estava sendo gasto com coisas que era importante, é legal e é bom, mas não foi que Jesus mandou fazer. E aí ele falando, olha, gastei com estrutura, gastei com parede, gastei com tela, gastei com LED, gastei com cadeiras, gastei com isso. E o aspecto missionário da comunhão, sim, do alcance das pessoas, do sará,
eu estava gastando pouco tempo com isso. Não era tão importante. Talvez não era tão importante. Você tinha prioridades. Você perde o foco. Você começa a confundir. Faz confusão. Deus vai te dar um start. Você acha que o perigo de trocar pessoas por números? Fatal. Hoje, suicídio espiritual. Suicídio espiritual. Quando eu falo suicídio espiritual, eu não falo suicídio espiritual pessoal. Eu falo coletivo. Coletivo. De cometer uma barbárie dessa. Números. Eles são complicadíssimos hoje. Porque dificilmente alguém consegue administrar isso. Você está administrando. Espiritual, material, números, sarar, cuidar. Você acaba confundindo. Aí de repente um ficou no caminho ali. Não dá tempo. Porque você está acelerado. Você tem prioridades. E a prioridade te acelera. O tempo vai passando. Você não tem tempo de voltar. Não dá para olhar para trás. É tipo a história do samaritano? Samaritano. Você olha e... Não dá tempo, agora não. Não dá para mim. Pois eu volto. Quando Deus falar comigo, Deus vai falar. Você não tem tempo para mim, você não vai ouvir a minha voz. Você acaba perdendo os sinais. Confundindo os sinais. Às vezes é um pare e você acha que é um siga. Porque você está acelerado. E esse momento te fez ver o que é prioridade e o que não é tão prioridade. Sim. Os sinais já estavam vindo. Os sinais já estavam vindo e a gente vai olhando e a gente vai meditando e o projeto já vem nascendo, você vai vendo ele, sabe? Deus vai lhe mostrando e você não quer olhar, você fala, que visão é essa? Mas eu não quero isso. Mas Deus vai falando, mas é necessário. É necessário, é um trabalho de resgate. É um trabalho de arrumar. É um trabalho de corrigir. De curar. Curar. Aquela mulher ali do GPS, que tem aquela voz, que quando você está viajando e você coloca o teu destino, e quando você não conhece o lugar, e o pessoal do trânsito sempre faz isso com a gente. Eles sempre mudam rua sem avisar. Eles sempre mudam trajeto sem informar. Eles fazem as modificações e você pega a sua rota e você vai para aquele lugar e você não... Olha ela aí. Essa aí? Essa aí. Ela aí, ó. Essa aí, tá ela aí. Comunidade Evangélica do Bairro, Sarados para Sarar. Comércio. Aqui são o nome dos bairros. Onde tem, a gente vai colocando os bairros. Então, isso... Conclua. Então, eu vou concluir aqui. E aí, quando você passa de onde era para próxima à direita, a 600 metros, vire à esquerda. E aí, porque foi mudado o percurso ali no caminho, o GPS entendeu que era para virar. E ela fala, vire à direita. Só que você passa. E quando você passa, ela fala, recalculando rota. Só que você passou. E se você continuar,
Lá na frente, pode ter uma outra saída ou entrada, mas pode não ter. E você pode ir e encontrar um retorno. Perdeu um tempo, né? Perder muito tempo. Quando você encontrar o retorno, você não só vai fazer o retorno, você tem que retornar. Uhum. E voltar ao ponto onde ela vai falar, volta de novo, entendeu? Isso. É isso que eu converso com algumas pessoas. Recalculando rota. Recalculando rotas. Quando a gente de alguma forma se perdeu. Puxa. Porque o trânsito mudou o local? Ou simplesmente porque você Se distraiu. se distraiu e passou? Às vezes você vai para São Paulo, marginal zona, e você tem que pegar uma saída e se atrapalhou, se desligou, perdeu a saída. Alguém buzinou. Alguém buzinou. Pip, pip, você é do litoral, você olha, não vou entrar, e você passa. Passa. Você passa automaticamente, ela fala, recalculando. Então, esse momento da Comeb é um momento de recalcular rotas. Recalcular rotas. E a missão agora é não deixar ninguém para trás? Não. É assistir. Essa é a missão. Rever os conceitos, né? Posicionamentos, porque a gente vai no automático e a gente vai olhando e vendo que as fraquezas que acontecem na vida das pessoas, a gente acha que é algo banal. Fulano de tal é fraco porque faz isso. Fulano de tal parou porque não obedece. Ciclano não está junto porque é desobediente. Ou porque simplesmente não tem a mesma força que nós temos. E esse conceito, ele é um conceito assassino. É. Porque nem todo mundo tem a mesma estrutura. O senhor está falando que nós não estamos olhando o ser humano ali? Não. São conceitos que vão sendo implantados, visões que vão sendo colocadas, e a gente precisa andar, a gente precisa caminhar. E a gente não mais presta atenção nas fraquezas. Porque tem um tempo no pastoreio que todo mundo tem que ser forte. E todo mundo é forte? Nunca ninguém é forte. Essa síndrome de que tem que ser forte, isso é um perigo muito grande, né? Sempre forte, sempre mostrando uma face de alguém que está abençoado. Você não pode estar com o rosto triste, você não pode estar cabisbaixo, porque você tem que plantar a imagem de super-homem. A Miriam está louvando a Deus aqui, dando glória a Deus. João Guanais, lá de Maresias. Olha aí. Meu amigo, irmão, João Guanais, nos acompanhando aqui. Deus te abençoe. Sempre, meu amado irmão. Pastor Alexandre, então Comeb nasceu e esse é o propósito da Comeb, salvando vida, resgatando vida, sarando vidas. Sarados, né? Primeiro, né? Sarados para sarar. Primeiro vão sarar, né? Isso. É muito bom conhecer a sua história e esse novo tempo, né, que o senhor está vivendo aí nesse projeto que nasce para a glória de Deus. Nós estamos já a 1h20 aqui. Quero deixar um espaço para o senhor mandar aí um abraço. O pessoal está acompanhando, compartilhando. Nós estamos agora na Ilha Bela ao vivo. O pessoal conhece a sua história. Sim. E esse novo tempo agora na sua vida, a quem o senhor atribui essa alegria, esse ânimo? Onde que o senhor busca força? Quem são as pessoas que te mantêm de pé para você caminhar e enfrentar todas essas coisas aí? Então, Gil, eu sempre converso com a minha família e o objetivo
na verdade, se preparar para ser arrebatado. E eu tenho uma preocupação com isso, de viver uma vida nesses altos e baixos da nossa caminhada, que não desabone o meu testemunho, né? Eu quero preservar o meu testemunho, familiar, conjugal, profissional, amizades. E eu acredito que mantendo isso, eu deixo um legado. Eu deixo um legado. Eu quero deixar um legado, porque todo lugar que eu passo, eu gostaria de deixar um legado, mas um legado bom. Bom. Porque aquilo que não foi bom não precisa ser repetido. Precisa ser aprendido. Né? Tirar uma lição. Tirar uma lição daquilo que não foi bom. Então, eu sempre peço para Deus me preservar em vida, para que eu possa continuar deixando um legado bom. Olhando para as referências. Tenho muitas referências. Se eu fosse destacar agora um pastor, que são vários, mas quem é aquele pastor que você guarda no coração? Aquele que, claro, são tantos, a Bíblia fala, lembrai-vos dos vossos pastores. E aí eu faço um gancho, antes de eu falar de todas essas referências, mas quem foi o pastor que te deixou a marca? Se eu falar de um ou dois, eu vou aqui cair na... né? 1, 2, 3. Como é que eu posso qualificar? Com os outros. Pode esquecer de algum ou os outros se sentir desprestigiados. Sim, desprestigiados. Mas todos nós temos alguém, um pastor que... Eu vou te falar de um que me deu um conselho em Minas Gerais. Em Minas Gerais. Região de Teófilo Otoni. Eu nem sei o nome dele, Ju, porque fazem 20 e poucos anos atrás. Já partiu, já dormiu. Me passaram que ele já partiu no Senhor. No distrito de Rio Pretinho. Quando eu cheguei na cidade com a minha esposa, que a minha esposa é mineira, de nascimento, criada em Ilhabela. Nascimento mineiro. Uai. É uai mesmo. Mas viveu na Ilhabela, desde muito pequeno, desde criança. E lá, quando eu visitei uma igreja da Assembleia de Deus Ministério de Santos, tinha um pastor lá. Você sabe como são os mineiros, principalmente os da roça. Imagina pastor da roça. Os mineiros, eles são já sempre... E aí imagina um pastor mineiro lá na roça. E eu cheguei naquela igrejinha, naquele vilarejo, e eu fui nesse culto. Quando eu cheguei nesse culto, aí o pessoal, eu fui com uma tia da pastora Eliette, e me apresentou lá. Está aqui o irmão de São Paulo, Alexandre, Eliette, né? São servos de Deus. Não éramos nem pastores ainda. Mas eu já ministrava. Desde quando foi o início de chamada, eu já ministrava. Essa foi sempre ativo. E aí ele falou assim, naquele culto. Apresentou, não deu oportunidade. E aí ele falou assim: eu não vou dar oportunidade para esses dois hoje, nem para ele, porque eu vou orar. Olha. Era numa quinta-feira. E ele perguntou para mim: você vai voltar no culto, filho? Eu falei: até quando eu estiver aqui na vila, eu vou estar aqui no culto. Quando tem culto de novo? Ele falou: domingo. Eu falei: domingo eu estou aqui. Ele falou: eu vou orar a Deus para ver se ele me autoriza a te dar uma oportunidade. Estou falando para tu que é pastor da roça, mineiro, lá no distrito de Rio Pretinho. E aí eu recebi aquilo, a Eliette olhou para mim, eu olhei para ela, falei... E aí fomos dormir e tal, passamos dias. Domingo, dia de culto, fui para a igreja.
Ele, vambora, Eliette. Chegamos lá, sentamos. Começou o culto, ele cumprimentou a gente e tal. E aí ele deu a oportunidade e tal. Aí, quando chegou a hora da palavra, ele falou: agora eu vou falar para vocês uma coisa que eu orei a Deus. E você tá sentadinho eu tô lá. Sentado com a pastora Eliette, igreja cheia lá. E da Assembleia de Deus de Santos, me lembro como se fosse hoje. E ele disse: tem um casal de São Paulo aqui com a gente, que visitou a gente na quinta, e eu falei para eles que eu ia orar a Deus para ver se Deus permitia dar uma oportunidade para eles. E Deus respondeu para mim. Imagina. Você já se preparou já. Falei, amém, Deus. E eu estou preparado para o que Deus mandar sempre. Né? Sempre. Ou é bom ou é ruim. Ele disse: Deus me disse que é para eu deixar você ministrar hoje, aqui, e para você sentar no altar comigo. Olha. Porque o altar é o teu lugar. Você, diácono, não, você era o quê? Eu era diácono. Eu estava saindo de cooperador. Era diácono. Mas eu já tinha Rapaz. sabe, a palavra, assim, sempre ouvindo, né, as minhas referências, né, buscando, sabe aquela fase de né, come. E aí eu fui. E aí eu ministrei naquele dia. Né? Ministrei, Deus abençoou. Deus fez uma obra. Desci do púlpito. Aí ele falou para mim assim: filho, fica com a gente. Vai ficar quanto tempo na cidade? Eu falei, não, fica mais uns 10 dias. Ele falou assim: fica com a gente. Todos os dias que você estiver por aqui, tiver culto, vem para cá. Por que você não mora nessa cidade? Falou assim para mim. Falei, não, eu tenho uma vida já estabilizada. Já é. Sempre tive uma vida muito boa, entendeu? Lá na cidade de Ilhabela, eu sou de São Paulo, como você já sabe, né? É outra vida, né? É diferente, né? Com todo carinho, mas a roça é diferente da cidade, né? Eu fui criado na praia, né? E aí, ele falou, tá bom. E no dia que foi os 10 dias, eu cultuei ele ainda, fui lá, louvava, né? A pastora Eliette tocava, né? Meu ministério também foi sempre de músico, né? E a pastora Eliette com aquela voz, né? De veludo dela. E a gente foi, e no final, quando a gente foi no último culto, a gente se despediu e ele falou para mim: eu quero te dar um conselho. E isso eu não esqueço até hoje. Nunca mais. Ele falou: eu vou te dar um conselho. Ele falou: você vai ter um futuro no evangelho brilhante. Deus vai te levantar, cara. Deus vai levar você nas nações. Você vai correr o país. Deus vai te usar muito. Você vai ser muito abençoado em todos os níveis. Falou assim para mim. Altares te esperam. Palavras que Deus vai te dar, que não vai dar para outras pessoas. E você vai ter que estar nesses lugares. Falei, amém. Não esqueça de uma coisa. Eu senti. Desceu. Você vai ter sempre 2 adversários. 2. E eu fitado nos olhos dele como estou em você. Quais, meu Deus? Quais? Na minha mente, quais? Ele disse: os 2 adversários que você vai ter não vai ser agora. Não vai ser daqui a 10 anos. Vai ser até o resto da sua vida. Ele vai te perseguir. 2. Eu falei, uai. E agora? Quem são esses camaradas? Quem são esses 2? Ele disse: um é o diabo. Ele não vai te deixar em paz nunca. Até o dia do teu arrebatamento. E agora? E o outro? Porque o nosso pior quem é? Ele. Curioso, ele é aqui do lado. O outro é a tua carne. O diabo e a tua carne nunca te deixarão em paz na sua caminhada, até Jesus te arrebatar. Rapaz. E quando eu pensei que estava tudo terminado, ele disse: só que tem um detalhe. Eita. Uai, sou. Bem assim. O diabo está do lado de fora. A carne Tá do lado. dentro. O diabo
vai falar de fora. Ele não vai conseguir mais entrar em você. Ele não tem mais permissão para entrar. Só que ele vai de fora soprar. E o que entrar, vai entrar por causa da carne. E ele disse para mim, e o mais perigoso não é o de fora, é o de dentro. É o de dentro. Pode abrir uma porta por de fora, né? Pastor, e isso marcou... Esse homem, para mim, quando eu estou nas minhas fases, vem essa palavra. E quando a soberba quer vir? E quando o altivez chega? Você percebe que é o adversário. Eu lembro dele. Eu lembro dele. Puxa. Cuidado com o que está do lado de dentro. Esse é o mais perigoso. Meu Deus. Pastor Alexandre, olha, é muita coisa. A gente deveria ficar aqui muito tempo, já tem 1h30. Bom, só me resta agradecer pela sua gentileza de ter vindo aqui no nosso Café Corajoso, bater esse papo, contar a sua história extremamente interessante, a forma como Deus trabalhou na sua vida, conduziu, e hoje o senhor é um pastor reconhecido por todos nós. Hoje eu estou aqui como presidente do Conselho de São Sebastião e temos o prazer de conhecê-lo. O Conselho de Ilhabela também, a gente percebe o carinho que os pastores têm por sua vida no litoral. Eu quero agradecer. Agradeço de coração por você ter vindo aqui, ter contado a história para os nossos seguidores da página do Café Corajoso e deixar esse espaço aberto aí para o senhor dar suas considerações finais. Sim. Deixa eu agradecer, Gil, pastor Gil, ao meu amigo José Milton Xavier, de Melo. Rapaz, pastor Milton, o senhor precisa vir aqui no Café Corajoso. Traz ele. Cara. Rapaz. Traz ele. É que você traz individual, né? Tem que ser individual, né? Mas porque pode ser também. Eu estava doido para trazê-lo junto comigo. É mesmo? Junto. Poderia ter trazido. Não, mas eu vou trazer um episódio inteiro para ele. Traz ele e depois a gente vem junto, se você quiser. Isso. O apóstolo José Milton, presidente do Conselho de Ministros Evangélicos de Ilhabela, meu amigo, parceirão meu. Parceirão. Gente boa, brother. Quero louvar a Deus pela sua vida. Quero mandar um abraço a todos os pastores aí da Ilhabela, né? De todas as igrejas, de todos os ministérios. Falar que nós estamos aí para ajudar, sempre comunhão, né? Fazer a obra, realizar o desejo do coração de Deus para a nossa vida. E precisando da gente, a gente está sempre à disposição para viver essa comunhão, né? Viver essa parte de evangelho que é o que eu mais primo hoje, né? Comunhão. E não só lá na Ilhabela, mas aqui em São Sebastião, né? Caraguatatuba, Ubatuba, né? Eu tenho, aí vai chegando no meus hábitos assim, os convites de vários lugares, né? Uhum. Mas por causa da minha vida profissional, eu não consigo atender. Uhum. E eu quero até pedir desculpa a alguns pastores que me chamam, pedem para ir. Eu não estou conseguindo atender alguns convites. Dentro do possível a gente vai, né? Ali tentando se enquadrar para atender todo mundo. Mas eu quero agradecer aí aos meus amigos pastores da Ilhabela, todos eles. Quero agradecer a vocês aqui de São Sebastião, tá? Eu tenho um carinho muito grande pelo Copaz, admiro muito o trabalho que foi feito até hoje aqui, através da vida de vocês, né? Hoje você como presidente, e eu glorifico muito a Deus, né? Pela vida de vocês, e a gente está ali na Ilhabela também trabalhando no Conselho de Pastores, trabalho no Conselho de Pastores desde praticamente da fundação também dele, junto com o saudoso pastor Arnaldo, né? Que iniciou ali, e eu estou há 15 anos ali também, trabalhando na comunhão. Esse foi sempre o meu objetivo, né? A Comeb não é diferente. O que nasceu no coração de Deus para nós é sobre comunhão. E se alguém tentar privar isso de mim, vai me matar na fé. Né? Você respira isso. Eu respiro isso. Eu quero estar com seus irmãos. Eu quero deixar esse legado. Legado de poder estar sem limitação,
sem barreiras, inimizades. Seguir a paz com todos. Quero ter a oportunidade que eu não preciso estar em altares. Eu quero ter a oportunidade de estar no meio do povo ali, da comunidade, entendeu? Da visão visionária. Eu quero estar no meio da comunidade da Celebrai. Eu quero estar na comunidade das batistas, Santos, das renovadas, Belém. das santos, das Beléns, das universais, sei lá, tem várias, né? Tem várias denominações, né? das alianças, das presbiterianas, né? Batista, quadrangular. Não tem problema, quadrangulares, né? Eu quero estar junto com esse povo, sabe? A minha chamada é para isso. A minha chamada é para estar, né, junto com esse povo. E eu não meço esforço para fazer isso. Esse é o meu objetivo cristão, né? Comunhão. Estar junto, fazer. E quando essas coisas acontecem, elas me ferem espiritualmente. E aí eu, ferido, não consigo sarar. O Ailton tá pedindo, tá mandando um alô aqui, o Ailton Rocha. Tá, deixa eu mandar um alô. Ailton, Deus abençoe você. O Ailton é meu brother, viu, Gil? Gente boa demais. O Ailton é chefão lá na Ilha Bela mesmo. É mesmo? Ele é aí da proprietário das redes da fotografia, da página Fotografia Ilha Bela. É alguém que cuida da minha parte de divulgação. É mesmo? Faz o seu marketing? É ele que faz. Rapaz. E também é o que faz agora também diretamente da Comeb. Tudo que é da Comeb tá com ele ali. Então ele que cuida das redes sociais aí. Tá fraco não. É ele que faz esse trabalho aí. Um cara que me ajudou muito até hoje, continua me ajudando, tá aí. Deus abençoe, Ailton. Obrigado aí pela sua colaboração e contribuição. Eu não tenho para lhe pagar, mas eu sei quem tem. E ele vai lhe abençoar. Glória a Deus. A Miriam Azevedo passou rápido, meu Deus. Continue Passou, abençoando. Né, foi 1h30, Miriam. Ou até mais ainda. Amém. Bom, eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam mais um episódio do nosso Café Corajoso. Às terças e sextas-feiras temos os nossos episódios ao vivo, sempre com gente bacana que produz um bom papo e uma história fantástica. Deus abençoe a cada um a sua noite de sexta-feira, hoje 9 de dezembro de 2022, que você tenha um final de semana de paz, de bênção, que você possa estar na casa do Senhor, na presença de Deus e vivendo o melhor dessa terra. Um grande abraço, fica na paz, até a próxima. Tchau, tchau. Abração, fiquem com Deus aí, viu? Até a próxima. Maravilha.